Hermes, Zanetti, suba na nossa jangada. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Apresenta rapidamente o Hermes Zanetti. O Hermes Zanetti está lançando o livro O Complô como o Sistema Financeiro e seus agentes políticos sequestraram como o sistema financeiro e seus agentes políticos sequestraram a economia brasileira, pela editora Verbena. Tem aqui a capa do livro para a gente mostrar para o pessoal, já vou subir aqui, daqui a pouco eu mostro. E, então, o Hermes, que foi deputado federal constituinte pelo PMDB do Rio Grande do Sul, queria já, então, fazer a primeira pergunta: o que traz o livro, como surgiu a ideia de lançar esta obra? Eu, antes do Zanetti falar, queria dizer o seguinte: o tema do livro do Zanetti é um tema decisivo para o que se transformou o Brasil e vem se transformando desde 86, desde a redemocratização, né? Então, aqui a gente não vai falar só de um livro, a gente vai falar de uma das âncoras do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento. Âncora quer dizer no sentido de nos prender a uma terra e não nos deixar a gente avançar. Zanetti, contigo, meu caro. Boa tarde, Dri, boa tarde, Rovai. Eu quero, de início, dizer que o livro que nós estamos apresentando não é um romance, é um libelo acusatório, é uma denúncia grave contra o que eu, como testemunha ocular da história, não é, como tendo vivido essas circunstâncias, eu não podia mais guardar para mim mesmo sem tentar repartir com a sociedade brasileira os três atos que constituem o complô. O primeiro é sobre a auditoria da dívida pública. Hoje, a auditoria pública chega a mais ou menos 7 trilhões de reais. 7 trilhões de reais. O segundo ponto é sobre os juros escorchantes que sequestram a economia e escravizam a nação brasileira com o rentismo. Um outro ponto, um outro ato é a questão da letra E do artigo 166, parágrafo 3º, item 2 da Constituição Federal. Eu pretendo rapidamente dar um panorama sobre cada um desses três pontos. E alguém poderia perguntar, bom, mas conhecendo tudo isso, por que isso ainda está assim, quase que silente, quase que oculto à sociedade? Eu quero dizer, em primeiro lugar, que os grandes conglomerados de comunicação do país estão vivendo dessas circunstâncias geradas por esses verdadeiros crimes contra a sociedade brasileira. E que, evidentemente, e por isso eu quero agradecer essa oportunidade, nós precisamos romper essa laje de concreto que está sob essa denúncia que nós precisamos fazer, para que o povo, uma vez conhecendo isso, possa reagir. Então, sobre a auditoria, eu sou autor do artigo 26 do ato das disposições transitórias da Constituição. Prevê a auditoria da dívida. Por quê? Eu tentei barrar, na época da Constituição, que nós fizéssemos uma Constituição para um país dependente, porque, na verdade, na época, quem decidia os rumos da economia, especialmente, e em consequência da própria nação, era o Fundo Monetário Internacional. Não consegui isso. Nós fizemos, então, brigamos e criamos na Constituição esse artigo que prevê a auditoria. Por que a auditoria? Primeiro, os acordos fundamentais com o FMI foram assinados por quem não tinha nenhuma competência para fazê-lo. Isso ficou provado na CPI, na comissão parlamentar que nós fizemos, e aprovamos no dia 4 de outubro de 89, no último dia, portanto, que poderia vigir o prazo de 1 ano que eu havia dado para fazer a auditoria. Nesse dia, a mesa do Congresso Nacional aprovou basicamente duas propostas. Primeiro, dando mais 1 ano para o exame pericial e analítico dos atos e fatos constitutivos do endividamento. Isso nunca foi obedecido.
aproveitar para dizer que há uma ação no Supremo Tribunal Federal dormindo desde 2004, uma ação da OAB Nacional, buscando essa auditoria, e o Supremo não se pronuncia. Em outubro de 2017, o juiz da 14ª Vara da Justiça Federal de Brasília, com base no livro, nos depoimentos do livro, fez uma sentença determinando ao Congresso que fizesse a comissão para fazer a auditoria. O que ocorreu? Ele determinava, Adri e Rovai, que, se não fosse instalada a comissão, o presidente do Congresso Nacional, na época, o Eunício de Oliveira, deveria pagar pessoalmente R$100 mil por dia. R$100 mil por dia. Sabe o que ocorreu? Essa sentença durou menos de 24 horas. Foi cassada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região de Brasília. Mas o mais importante, a segunda decisão do Congresso Nacional, neste dia, 4 de outubro de 89, previa uma comunicação da mesa do Congresso Nacional, e isto foi aprovado pelo plenário, que fizesse 3 comunicações. Uma, ao Supremo Tribunal Federal para declarar nulos os atos constitutivos do endividamento, que haviam sido assinados porque não tinha competência para fazer. Segundo, ao Poder Executivo para que fizesse uma providência, uma ação, no sentido de ressarcir a nação dos juros flutuantes que esses cidadãos haviam assinado como compromisso, aliás, dizendo que abriram mão da soberania nacional, Rubens. Você imagina isso? Abriram mão da soberania nacional sem ter competência para isso. E o terceiro, ao Ministério Público Federal para que responsabilizasse esses cidadãos por haverem assinado o que não podiam ter feito. Pois bem, a mesa do Congresso Nacional não encaminhou nenhuma das 3 providências, tornando-se, portanto, conivente com essa tragédia toda. Outro ponto é o dos juros. Imagina que eu tenho ouvido ao longo de 30 anos, imagina o Zanetti quer limitar os juros. Para surpresa minha, o atual presidente do Banco Central, que todos conhecemos por seus compromissos com o grande capital, editou uma resolução do Banco Central limitando em 8% os juros do cheque especial. É um absurdo 8% ao mês, mas, de toda sorte, prova que o princípio da limitação é possível, tanto que mesmo os capitalistas estão fazendo isso. Como é que ocorreu essa limitação? O Gasparian, meu colega na Constituinte, brigou muito com o nosso apoio, escrevemos lá o artigo 192. O que ele previa? Limitação dos juros em 12%. 12% é também o valor de juros previsto na lei de usura no país, em vigor há muitos anos. O que ocorreu? O Sarney chamou o seu procurador-geral da República, depois virou ministro, não é? O Saulo Ramos, mandou fazer um parecer e que aprovou no dia 4 de outubro, portanto, de 88, um dia antes de entrar em vigor a nova Constituição, que o Sarney, com mão trêmula, jurou cumprir, ele havia descumprido no dia antes, dizendo em parecer que os juros não podiam ser limitados. O que ocorreu? Nós fomos ao Supremo Tribunal Federal, perdemos por 5-4, na época eram 9 ministros, perdemos por 5-4 e o juro, portanto, ficou liberado. Mas liberado para quem? Aí veio o Fernando Henrique Cardoso, faz uma medida provisória que o Congresso aprovou, dizendo o seguinte: se o particular emprestar dinheiro a juros superiores ao que prevê a lei de usura, ele incorre em crime de usura. Mas se a instituição financeira fizer esses juros, então ela está liberada. E é por isso, por esta razão, que a nação brasileira hoje é escrava do sistema financeiro rentista. E é por isso que nós temos no Brasil hoje, né, os últimos dados, a imprensa tem divulgado com frequência, cerca de 28 milhões entre desempregados, subempregados, ou eu chamo de desiludidos, que já não procuram emprego. É por isso também que temos 64 milhões de famílias inadimplentes. Nós queríamos o quê?
Uma nação escrava que trabalha para o sistema financeiro só podia dar nisso. E a outra questão, aí eu costumo dizer que é preciso que a nação tome conhecimento disso, porque isso está na raiz de todo o problema. Num sábado à tarde, dois constituintes, um de São Paulo, não é? O Gastone Righi, que na época era líder do PTB, e depois o que veio a ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro da Justiça, ministro da Defesa, presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. Os dois, num sábado à tarde, inseriram uma emenda que poderia parecer inofensiva, muito, muito sutil, dizendo o seguinte: serviço da dívida. Só que esta emenda custa trilhões de reais ao país ao longo desses anos. E é por isso que, na sentença, inclusive o juiz, esse que eu citei, da 10ª Vara Federal de Brasília, diz que isto ocorre em detrimento de verba para saúde, educação, segurança, por tudo isso. Agora, o mais grave, porque essa emenda do teto de gastos também exclui os recursos necessários ao pagamento dos serviços, juros de encargo da dívida pública. Nós estamos falando, nós estamos falando de mais de R$1 bilhão por dia. E não sou só eu que estou dizendo isso, porque isso já é de conhecimento. Eu mesmo entreguei o livro a altas esferas da República. Não tenho o direito, portanto, de alegar desconhecimento. Mais grave ainda, eu tenho comigo um vídeo onde o senhor presidente Bolsonaro diz que recebeu o país numa tragédia, não sei o que e tal, e fala que paga mais de R$1 bilhão por dia de juros da dívida. Ora, ele sabe disso e eu pergunto, o que ele fez? Está agora sacando contra os trabalhadores, sacando contra a educação, contra a saúde, contra a segurança, contra, portanto, a sociedade brasileira, não é? Através, especialmente, dessa emenda do teto de gastos, e não mexe um centavo contra esta violência que a nação está vivendo em relação ao que paga de uma dívida pública, que a última auditoria aconteceu em 1931 por Getúlio Vargas. Quem é que está pagando a conta? Nós queremos saber simplesmente o seguinte: quem tomou emprestado? O que fez com esse dinheiro? Onde foi aplicado? A quem devemos? Nós não estamos pregando calote. É uma coisa importante a gente destacar. Ninguém está pregando calote. Nós estamos pregando o seguinte: o povo que paga a conta tem o direito de saber onde foi parar o dinheiro pela conta que ele está pagando. Essa é a questão. E é por isso que... Sim, pode falar. Não, eu ia lhe perguntar, Zanetti, os bastidores desse processo na Constituição. A primeira parte do teu livro, você vai contando muitos bastidores ali de como, já naquele momento, quer dizer, o sistema financeiro montou, né, uma operação para impedir que isso acontecesse, né? Como vocês do campo ali popular democrático, né, que era um campo mais amplo, lutaram buscando e contaram, inclusive, com alguns aliados mais ao centro para tentar aprovar isso, e mesmo com todo o esforço, acabou que o sistema financeiro se mostrou um sequestrador das nossas esperanças e da nossa soberania, né? Muito bom. Rovai, assim, no livro tem uma foto minha mostrando, eu jamais pensei que uma pessoa humana tivesse a força que tem quando movido por uma convicção tão profunda como eu tinha. Eu arrastei 4 constituintes e eu só enxergava o gogó do Carlos Santana, que era o líder mandado pelo Sarney para obstruir o que nós queríamos fazer. Não é? Felizmente me seguraram, porque isso também não teria resolvido o problema. Eu estou contando isso para dizer que nós partimos realmente para um confronto muito pesado. Mas aí há um movimento que eu preciso deixar o crédito, chama MUP, Movimento de Unidade Progressista, que o Décio Garcia Munhoz, no prefácio do meu livro, inclusive refere com razão. Esse MUP conseguiu colocar na Constituição, com a força, com a briga que fizemos,
muito mais do que depois a sociedade brasileira pôde sustentar. Porque, veja bem, nós colocamos a limitação do sistema financeiro, né, que depois foi sendo destruído. Hoje, o artigo 192 é um eunuco constitucional. A introdução desse artigo, dessa letra B do artigo 166, foi uma manobra sutil, não é, de contrabando, né, que, mesmo depois disso, muitas brigas junto ao Ministério Público Federal, não se conseguiu avançar em nada para destruir. A dívida pública, a auditoria, é uma briga que vai até hoje. Alguém poderia dizer, sim, mas tantos anos depois. Quem não nasce, não morre. Não está prescrito, porque os atos são nulos, nulos de pleno direito desde o seu nascimento. A briga realmente foi muito pesada. Nós conseguimos, eu digo o seguinte, a Constituição de 88 é uma Constituição que nos dá um gancho, como o gancho do alpinista, que onde podemos nos segurar para a sociedade chegar lá. Só que, com toda a força de comunicação que esse aparato financeiro tem, não é? Conseguiu ir aos poucos vendendo a imagem. Ora, os constituintes só fizeram direitos, só fizeram benesses, não disseram de onde vem o dinheiro. O dinheiro vem daquilo que está sendo roubado pelo sistema financeiro. Essa é a questão de fundo, não é? Então, fizeram mais de 100 emendas à Constituição Federal. Foram destruindo aos poucos. O senador José Serra, por São Paulo, é um dos grandes responsáveis por ir, aos poucos, com emendas constitucionais, destruindo o que escrevemos sobre a regulação do sistema financeiro. O nosso amigo querido Fernando Gasparian deve estar muito indignado de onde estiver com o que está ocorrendo, porque perceber que há brasileiros capazes de colocar uma nação de joelhos diante do sistema financeiro, roubando o direito que tem o povo de viver com dignidade, realmente você deve estar sentindo, até na minha manifestação, a indignação com que eu estou sendo tomado, exatamente por poder aproveitar a oportunidade para passar para o povo o quanto é necessário fazer esse enfrentamento, porque não é só uma denúncia. No final do livro, vocês podem ver lá que há um caminho, eu indico o que fazer. Há saída? Nós temos saída. É preciso se organizar e é preciso enfrentar isso que nós estamos denunciando e colocando aí para a opinião pública através do livro. Zanetti, eu queria fazer uma pergunta aí para a gente ir arredondando essa tua participação aqui. Tudo bem, a gente conhece a catástrofe. A catástrofe é o que a gente vive já há mais de 40 anos em relação à dívida. O que ainda pode ser feito, né? Olhando agora com a perspectiva de futuro, o teu livro ele abre um pouco esse baú, né, das aflições e das derrotas. Ele nos mostra como a gente foi sequestrado aí o país foi sequestrado pelo setor financeiro. Como que a gente consegue, na tua opinião, sair desse sequestro? Né? Qual é o que ainda tem de brecha e pode vir a ser feito? Você acha que a gente vai ter que caminhar para uma nova Constituição, para um novo enfrentamento desse tipo? Bom, eu sou contrário à convocação de uma nova Constituinte, porque quem viveu lá dentro, como eu vivi, sabe que jamais teremos a mesma força popular que nós tivemos ao escrever o que escrevemos na Constituição. É muito simples, nós precisamos de um movimento amplo e popular de comprometimento do poder político. Eu repito, comprometimento do poder político em libertar a nação desses verdadeiros grilhões. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, nós tivemos poder político que podia ter mexido nessas questões estruturais, e não mexeu. Então, o que se abre para o futuro é a responsabilidade do povo brasileiro constituir um poder político capaz de fazer o enfrentamento. É preciso devolver a íntegra do artigo 192, porque sem isso nós continuaremos escravos. Como é que se faz isso? Via um Congresso Nacional capaz de colocar no interesse do povo o que foi sequestrado
que nós havíamos escrito na Constituição. Fazer auditoria, é necessário fazer auditoria. Não tem, só uma síntese. Eu chamo de auditoria aquilo que está escrito no artigo 26 do Ato das Disposições Transitórias, que é o seguinte: análise pericial, aliás, exame pericial e analítico dos atos e fatos constitutivos da dívida. Não é só uma relação de análise dos números. Isso o Tribunal de Contas da União está fazendo. Não é suficiente. Eu recebi os documentos que provam lá que a Ana Arraes coordenou um exame pericial, não é, dentro dos números disponíveis. Mas isso não é suficiente. Eu quero saber onde é que foi parar o dinheiro, porque é fácil. Se você me perguntar, 3 mais 2 é 5? Sim, 3 mais 2 é 5. Agora eu quero saber de onde veio o 3, de onde veio o 2, e esse dinheiro onde foi colocado. Infelizmente, eu não tenho outra alternativa senão dizer: é preciso constituir um poder político, e eu fico feliz com esse espaço que vocês estão nos dando, porque esse é o caminho. O povo precisa saber quem eleger para fazer esse enfrentamento. Eu sou um democrata convicto, mas estou também seguro que nós estamos numa sociedade adolescente e numa democracia, eu diria, aliás, numa democracia adolescente e numa sociedade ainda a sociedade adolescente e democracia infantil. Infantil porque nós temos democracia há pouco tempo, adolescente porque nós sabemos mais contestar do que encontrar saídas. É preciso que esse movimento, por exemplo, que nasceu lá em 2013, venha à tona com a força necessária e se liberte, porque não adianta reclamar contra problemas de saúde, educação, transporte, segurança, enfim, qualidade de vida para o povo. Se nós não identificarmos que isso é decorrência da escravidão a que a nação brasileira está submetida, que é o rentismo. Ou nós enfrentamos isso, ou nós realmente não teremos futuro. Muito bom. Falar de novo, mostrar a capa de novo do livro, temos né? aqui o complô, como o sistema financeiro e seus agentes políticos sequestraram a economia brasileira, Verbena Editora, então, lançamento do deputado da Constituinte, Hermes Zanetti. Zanetti, onde comprar o livro, hein? Bom, o livro está à disposição através de um site da Auditoria Cidadã. A Auditoria Cidadã é uma organização civil que conta hoje com mais de 100 entidades nacionais que lhe dão suporte. Ele está liberado, é só entrar lá, as pessoas todas podem ler de graça. Eu ficaria muito feliz se vocês me mandassem o e-mail de vocês, não é, para que eu possa mandar por PDF em e-mail o livro. Hermes, qual o seu e-mail, então? zzanetti@terra.com.br. Deixa eu colocar aqui na tela. São dois Zs, tá? Zanetti. A Adri vai colocar na tela aí para vocês. Exato. Mandei para sua assessora de manhã também. Com um T, aí, ó, esse e-mail que está aí, zzanetti@terra.com.br. Manda lá um e-mail, Hermes, eu quero o livro. Eu quero o livro, e aí vocês podem também trocar ideias com o Hermes sobre o que acharam do livro, fazer perguntas, né, Hermes? Imagino que você está à disposição para poder conversar com os nossos internautas, as pessoas que estão nos assistindo. É o que eu mais quero, porque o livro, como eu disse no início, é uma libertação de mim mesmo, podendo compartilhar aquilo que foi a minha experiência, não é? Compartilhar com o povo brasileiro para que possa se insurgir, essa é a palavra, possa se insurgir contra o estado de coisas que o mantém escravo. Muito bom. Maravilha. E a gente tem aqui um superchat do Vinícius Curcio, ele diz: deputado Zanetti é a memória viva da exploração do sistema financeiro e elites que sugam as riquezas do país, e desde então com o Supremo e com os mesmos de sempre. Obrigada pelo superchat, Vinícius.
É isso aí, obrigado, Zanetti. Ele tem razão, me permite só dizer, ele tem razão, porque do meu relato se observa que está envolvido nisso o executivo, o legislativo e o judiciário. É um complô realmente dos três poderes da União, e essa é a questão de fundo. Então, não dá para dizer, a culpa é dele. Começa pelo presidente da República, que tem consciência plena e não faz nada. Obrigado pela oportunidade. Grande Zanetti, obrigado por você ter participado aqui com a gente, um abraço. Queria agradecer também ao deputado Ricardo Berzoini, que sugeriu aqui essa entrevista com Zanetti e nos enviou o livro, ex-deputado, né? Muito obrigada, Zanetti. Me permite, eu preciso. Alô? Oi, pode falar. Eu preciso fazer um registro. Que é o seguinte: o livro está servindo de estrutura, de fundamento para um filme ou um documentário que a sugestão do Ricardo Berzoini, secundado também pelo Jefferson Oliveira, eles estão coordenando um movimento para fazer este documentário ou um filme, porque a maneira que a gente encontrou de romper essa barreira de isolamento, não é, que os grandes meios de comunicação estão fazendo, pagos pelo sistema financeiro rentista. Muito bom. Maravilha. Muito obrigado, deputado Zanetti. Muito obrigado. Espero que essa mensagem chegue a todos os cantos do país, que a gente consiga ampliar essa luta em defesa de uma auditoria da dívida externa, da dívida do Brasil. É isso aí. Obrigada, Zanetti.